Olá pessoal, bom, neste vídeo irei apresentar para vocês a resolução da tarefa número 1 que foi passada para a turma de Matemática Discreta do semestre 2020.2 do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nessa lista, os assuntos que nós iremos tratar são lógica e métodos de demonstração. A primeira questão dessa lista de exercício, ela é uma questão bastante interessante e ao mesmo tempo empolgante. Ela traz uma situação real, né, onde nós podemos verificar uma aplicação daquilo que nós aprendemos nas aulas de lógica matemática do primeiro semestre do curso. Então nós temos a seguinte situação. Um técnico suspeita que um ou mais dos processadores de um sistema distribuído não está funcionando corretamente. Os processadores A, B e C são todos capazes de relatar informações sobre o estado, funcionando ou não funcionando, dos processadores do sistema. O técnico não tem certeza se um processador de fato não funciona ou se o problema está nas rotinas de transmissão de estado de um ou mais processadores. Depois de sondar cada processador, o técnico recebeu o seguinte relatório de status. Primeiro relatório. O processador A relata que o processador B não está funcionando e que o processador C está funcionando. O processador B relata que o processador A está funcionando se e somente se B está funcionando. O processador C relata que pelo menos um dos outros processadores não está funcionando. Após o técnico resolver, ajude o técnico a resolver as seguintes questões. Então nós temos aí os três relatórios que foram passados por cada processador. É muito fácil nós percebermos aquelas palavras que indicam conjunção, bicondicional, né, negação, no contexto das sentenças dos relatórios. Então, a primeira parte do problema é nós fazermos o quê? Construirmos as sentenças da lógica proposicional que representem cada um dos relatórios. Então, veja bem. Letra A, seja A igual A está funcionando, B está funcionando e C está funcionando, que são as sentenças, né? Escreva os três relatórios de estado nos termos de A, B e C, usando os símbolos da lógica formal. Então, essa é a primeira parte, construir esses relatórios a partir dessas informações. Na verdade, não é construir os relatórios, é construir as sentenças, né, as FBFs, isto é, as fórmulas bem formadas da lógica proposicional a partir das informações que são passadas nos relatórios. Bom, aqui fica muito fácil nós vemos que o relatório do processador A é uma conjunção em que um dos conjuntivos está negado. O relatório do processador B é uma bicondicional e o relatório do processador C é uma disjunção em que os dois disjuntivos estão negados. Bom, voltemos aqui para o nosso enunciado e vamos para a próxima questão. No próximo item, nós temos aqui, complete a tabela verdade, a seguinte tabela verdade. Então, eu tenho aqui os valores de verdade para cada um dos processadores e nós vamos ter que dar o valor de verdade de cada um dos relatórios. Lembrando que esses relatórios, né, eles vão ser simbolizados por aquelas sentenças que nós acabamos de ver, certo? Então, dito isso, nós podemos observar o seguinte. A nossa tabela verdade, ela vai ter os seguintes valores. Então, em vermelho, temos os valores de verdade de cada um dos relatórios. A partir dessa tabela verdade, nós poderemos extrair informações muito importantes que serão úteis para a resolução dos itens seguintes. Voltemos então para o nosso enunciado da questão, certo? Então, letra B já foi mostrada, vamos aqui para a letra C. Assumindo que todos esses relatórios sejam verdadeiros, que processadores não está ou estão funcionando? Não está ou não estão funcionando. Então, veja bem, o que é que ele está dizendo aí? Nós vamos assumir que todos os relatórios, o relatório A, B e C, eles são verdadeiros. Isto é, nós deveremos procurar na nossa tabela verdade uma linha em que o valor de verdade de cada um dos relatórios seja igual a V. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar nessa mesma linha para os campos que correspondem a cada um dos processadores. Lembrando que cada um dos processadores é essa coluna aqui, ó. Coluna A, coluna B, coluna C. Voltemos para lá. Então,
aqui fica muito fácil perceber que a sétima linha, né, isto é, a penúltima linha da nossa tabela verdade, é aquela em que todos os relatórios são verdadeiros. Ora, como eu acabei de falar para você, então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar agora para esses campos aqui. Então, nesses campos, nós observamos o quê? Que o processador está funcionando, não está funcionando, o processador B também não está funcionando, apenas o processador C encontra-se em funcionamento. Certo? Então, essa informação nós obtivemos a partir da tabela verdade, analisando simplesmente essas informações, para você ver o quanto é importante compreender bem a tabela verdade. Bom, voltemos aqui para a nossa próxima questão. A letra D diz o seguinte: assumindo que todos os processadores estão funcionando, veja bem, ele está assumindo que todos os processadores estão funcionando. Na questão anterior, a gente tinha assumido que todos os relatórios eram verdadeiros. Agora são todos os processadores funcionando. Que relatórios de estados é ou são falsos? Ora, se a gente está assumindo que todos os processadores estão funcionando, nossa atenção será direcionada para onde? Para aquela coluna onde nós temos os valores verdade de todos os processadores. Deveremos procurar a linha em que o valor de verdade de todos os processadores é igual a V. E aí, nessa linha, nós olhamos para o outro lado, onde nós iremos ver quais são aqueles relatórios que possuem o valor de verdade igual a F, isto é, falso. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, nós vamos observar o seguinte: a primeira linha é justamente a linha em que todos os processadores estão funcionando. E aí você observa que o relatório A é F e o relatório C também é F. Então, nesse caso, respondida aí a questão, né, os relatórios A e C, eles são falsos se todos os processadores estiverem funcionando. Bom, vamos a mais uma questão. A letra E, ela é um pouco mais desafiadora. Então, vamos prestar bastante atenção. Assumindo que o relatório de estado de um processador é verdadeiro, se e somente se, então quando tem um se e somente se, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma bicondicional. Se somente se o processador está funcionando, qual o estado de cada processador? Então vamos lá, nós vamos precisar construir uma nova tabela verdade e nessa nova tabela verdade nós vamos ter para cada processador, né, para cada relatório, uma outra coluna, certo? E serão bicondicionais. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? Aqui. Então, nós temos a seguinte situação. A nossa proposição, né, será... Opa, pronto, aqui está ótimo. Então, a nossa proposição S, ela vai ser uma conjunção de diversas bicondicionais. Então, por quê? Porque foi dito ali que nós vamos assumir que se somente se o relatório for verdadeiro. Né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, relatório A se somente se A, relatório B se somente se B, relatório C se somente se C. Bem, fazendo a tabela verdade, né, de acordo com o que nós colocamos, então, só voltando aqui para aquele enunciado. Ele está dizendo o seguinte: assumindo que o relatório de estado de um processador é verdadeiro, se somente se o processador está funcionando. Certo? Então, a gente vai estabelecer o valor de verdade do relatório, né? Então a gente assume como sendo verdadeiro, se somente se o processador está funcionando. Então, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Obtivemos esses valores para cada uma dessas bicondicionais, fizemos a conjunção dessas três bicondicionais e obtivemos esses valores aqui na coluna que eu estou chamando de coluna S. Bom, o que é que ele está perguntando? Ele está perguntando o seguinte: qual o estado de cada processador? Nesse caso aqui, né, nós vamos pegar, né, vamos voltar aqui para a lousa digital, nós vamos assumir o seguinte: qual é a única linha em que todas essas bicondicionais são verdadeiras? Essa terceira linha aqui. Então, nessa terceira linha, em que nós temos essa bicondicional verdadeira, nós vamos ter os seguintes valores para os nossos processadores. No caso aqui, TFT. Lembrando que esse T quer dizer true, ou verdadeiro, certo? Então, tanto faz você usar T ou V, né, para simbolizar o verdadeiro, isso não vai influenciar nada.
Então, nesse caso, quando nós temos essa linha onde é tudo T, né? Temos aqui o S e aqui tudo T, nós temos que o processador A está funcionando, o processador B não está funcionando e o processador C está funcionando. Isto qual é o estado de cada processador? O estado de cada processador, quando o relatório de estado do processador é verdadeiro, se somente se o processador está funcionando, né? Certo? É justamente a nossa terceira linha, ou seja, o processador está funcionando, o B não e o C também está funcionando. As próximas questões, elas são questões que envolvem métodos de demonstração. Então, na segunda questão, é dito o seguinte: suponha que lhe seja pedido para provar uma afirmação do tipo se A ou B, então C. Explique por que você precisa provar A, se A, então C, e também B, se B, então C. Então, nesse caso, é colocado que para provar essa condicional, se A ou B, então C, nós precisamos provar duas condicionais. Uma condicional, se A, então C, e uma segunda condicional, se B, então C. E aí, pedido também, né, para nós justificarmos a nossa... o que a gente afirma. Por que não é suficiente provar apenas A ou B? Então, vejam bem, para que a gente possa provar essa sentença, né, nós precisamos lembrar o seguinte. Então, ali nós temos uma prova, né, de uma afirmação do tipo se então. Quando nós temos uma afirmação do tipo se então, nós sabemos que a verdade do antecedente acarreta a verdade do consequente. Então, o nosso antecedente é se A ou B, ou melhor, essa disjunção aqui, e a verdade, o nosso consequente é o C, correto? Então, nesse caso, nós precisamos lembrar sempre desse detalhe. Nesse caso, né, assim sendo, ele é preciso realmente provar se A, então C, bem como se B, então C. Então, a princípio, a gente pode imaginar que bastando nós provarmos que se há essa disjunção aqui, nós estaremos provando a sentença, essa condicional, né? Quando na verdade não é. Na verdade, uma sentença como essa, como eu acabei de falar, nós precisamos lembrar o quê? Que a verdade do antecedente acarreta a verdade do consequente. Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Se a gente provar somente a letra A, ou seja, se A, então C, né? O que é que vai acontecer? Nós não teríamos como falar nada a respeito de se B, então C. Então, é preciso provar ambos, né? Uma vez que a verdade do antecedente acarreta a verdade do consequente. Então, apesar de ser uma disjunção, né, eu preciso provar realmente as duas sentenças. Se A, então B, se A, então C, se B, então C. Certo? Temos que ter muito cuidado nessa questão aqui. Beleza? A próxima questão, a terceira, diz o seguinte: seja x um inteiro, prove que x é ímpar se e somente se existe um inteiro b, de modo que x é igual a 2 vezes b menos 1. Bom, essa explicação aqui, essa prova, ela é muito simples. Nós vamos lembrar o seguinte, ó, sabendo que qualquer inteiro multiplicado por 2 resultará no número par, né? Então veja bem, esse inteiro b, ele não tá dizendo se b é ímpar ou par, ele é um inteiro. Tanto ele pode ser ímpar como ele pode ser par. Mas todo mundo sabe que qualquer inteiro multiplicado por 2 vai resultar no número par. Ok? Então isso é uma verdade. E que de qualquer número par, se a gente subtrair 1, nós vamos obter o quê? Um número ímpar. Certo? Então eu tenho aqui um número b, né, que é um inteiro qualquer, eu vou multiplicar por 2, eu vou obter um número par, e nós sabemos que qualquer número par que eu subtraia 1, eu vou, no final das contas, obter o quê? Um ímpar, certo? Logo, x será ímpar, dado que x igual a 2 vezes b menos 1, né, para b sendo um inteiro qualquer, vai resultar realmente no número ímpar. Então veja que é uma explicação bastante lógica, bastante simples, certo? Então a prova seria
Basicamente isso daí. Na quarta questão, nós temos o seguinte: suponha que A, B e C sejam números inteiros. Prove que, se A divide B e A divide C, então A divide B mais C. Nesse caso, nós vamos precisar recorrer à nossa lousa digital para fazer alguns procedimentozinhos de cálculo. Bom, como a gente pode observar, a prova para nossa terceira questão, ela é relativamente simples. Então, sabemos que A, B e C são inteiros e suponho que A divide B e A divide C. Então, essa é a nossa suposição inicial. Ora, nós sabemos que A divide B e A divide C implica no seguinte. Deixa eu só trocar aqui a cor da canetinha, que fica melhor. Então, veja bem. A divide B implica no seguinte fato: B é igual a vezes K1, para K1 sendo um inteiro qualquer. Da mesma forma, temos que A divide C implica em C é igual a vezes K2 para K2 sendo um inteiro qualquer. Ora, a gente quer saber se, sendo isso verdadeiro, né, A divide B e A divide C, também é verdade que A divide B mais C. Então, o que a gente está precisando? A gente está precisando, né, encontrar esse B mais C. Nós acabamos de encontrar o que é o B e o que é o C. Certo? Então, o B é A vezes K mais 1 e o C é igual a vezes K mais K2. É A vezes K1 e o C é A vezes K2. Então, nesse caso aí, nós temos que B mais C vai ser igual a A vezes K1, que no caso aqui é o nosso B, e mais A vezes K2, que é o nosso C, correto? Dessa forma, fazemos uma pequena manipulação algébrica e nós colocamos o A em evidência, e aí nós vamos ter o seguinte, só subir aqui um pouquinho. Nós colocamos o A em evidência, né, como vocês podem observar aqui, e aí nós teremos A vezes K1 mais K2. Ora, A vezes K1 mais K2 implica em A divide B mais C, certo? Então, chegamos ao final da nossa prova. Conseguimos demonstrar que realmente, se A divide B e A divide C, então A divide B mais C, correto? Essa é uma prova bastante simples e bastante interessante também. A próxima questão é também uma questão que envolve uma explicação, né? Então ele diz o seguinte: suponha que lhe seja pedido para provar uma afirmação do tipo A se B. Então veja bem, A se B. O método padrão é provar ambos. A implica em B e B implica em A. Considere a seguinte estratégia alternativa de prova. Prove ambos. A implica B e não A implica não B. Explique por que isso seria uma prova válida. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente está observando aqui é que deixa eu só ver aqui, então, que essa sentença A se B, ela, no primeiro momento, você pode achar que ela é uma condicional A condicional B, só que não é. Então, veja bem que não é, que o B é o meu antecedente e o A que é meu consequente. É aquela situação em que as posições dos antecedentes dos consequentes aparecem trocadas. A gente sabe que depois de um se, né, o que vem depois do se é o nosso antecedente, beleza? Então, essa sentença aqui, na verdade, ela é uma sentença do tipo se B, então A. Fizemos apenas trocar, ok? Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? A condicional B, né, então A, se A, então B, é nada mais nada menos do que a recíproca dessa sentença se B então A. E não A então não B é a contrapositiva da mesma sentença se B então A. Então a gente sabe que a recíproca, ela em geral ela pode ser verdadeira, né? E que a contrapositiva ela é equivalente à sentença original, B se B então A. Então, dito isso, nós podemos dizer que realmente essa outra estratégia de prova ela é válida para essa situação. Okay?
Com isso, a gente encerra a resolução dessa lista de tarefa e eu espero que essa resolução seja útil para as próximas tarefas que virão nesse semestre agora 2021.1. Até mais, até a próxima resolução.